Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre uma animação que chegou aos cinemas recentemente, que vem de um estúdio que tem se popularizado bastante nos últimos anos pela qualidade da animação e pelas histórias que ele tem escolhido contar, o que já garantiu que ele fosse indicado a prêmios, que ele ganhasse prêmios por conta de suas animações. E isso é um precedente excelente para que a gente vá conferir essa história nos cinemas com o máximo de otimismo possível, porque a qualidade já é garantida. E eu fui conferir esse novo lançamento que chegou às telonas aí recentemente, com o coração aberto e preparado para receber algo de extrema qualidade. E é claro que eu estou me referindo a Um Cabra Bom de Bola. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme da Sony Animation Studios, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui, para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Um Cabra Bom de Bola vem nos contar a história de Zeca Brito. E não, o trocadilho com as palavras não é acidental. Aqui, nós vamos acompanhar um personagem em um universo à la Zootopia, onde todos os habitantes são animais antropomórficos que levam suas vidas como os seres humanos levam normalmente. E esse personagem, que é um bode, uma cabra, alimenta desde a infância o sonho de se tornar um atleta profissional de berrobol, que é um esporte de alta intensidade e muito contato físico, que requer muita agilidade dos jogadores e que por essa razão é dominado pelos animais mais ferozes e ágeis que existem naquele universo ali. E o sonho de Zeca é integrar o time dos Espinhosos, por duas razões. Primeiro, porque é o time da cidade onde ele vive, Salgueiro do Sul. E segundo, porque é o time onde joga a maior ídola dele no esporte, que é Jaque Fonseca. Ele admira ela desde a infância dele e ele tem uma predileção enorme por ela como jogadora. E por essa razão ele treina durante vários anos, ele trabalha o condicionamento físico dele para suportar jogar ali junto com animais muito maiores do que ele, treina jogadas, ele se prepara esperando uma oportunidade de mostrar o que ele sabe fazer. E essa oportunidade vem quando o Manga, o adversário direto de Jaque nas quadras, surge ali em Salgueiro do Sul desafiando pessoas na jaula, que é a quadra ali da cidade. E Zeca vê nisso a oportunidade de mostrar que ele consegue sim ter habilidade para jogar berrobol. E quando ele vai lá enfrentar a Manga, o resultado não é muito bom, mas tem muitas pessoas filmando, o vídeo vai parar na internet e ele viraliza por conta das jogadas dele ali e mostra que ele tem sim certa habilidade, o que joga os holofotes sobre ele para que ele acabe sendo contratado para os Espinhosos, que é um time que está perdendo muito, que eles nunca conseguiram ganhar o campeonato e que por essa razão eles precisam de um jogador novo, até porque eles nem têm um jogador reserva no time. O time é composto por Jaque, que é uma pantera, Alex, que é um rinoceronte, Rafa, que é uma girafa, Olivia, que é um avestruz e Tonto, que é um lagarto. E Zeca entra no time para integrar esse jogador reserva para que os jogadores tenham a chance de ter um respiro ali, para que alguém saia de quadra e ele entre. E, a princípio, ele é subestimado pelo fato de ele ser um animal pequeno. E, antes de todos os outros jogadores de berrobol que existem, ele é um animal de pequeno porte. Ele é um bode. Então, ninguém leva ele a sério ali. E ele entra como reserva e é só isso que ele faz. Ele fica ali sentado no banco, assistindo os jogadores na partida, mas ele nunca tem a chance de jogar. Principalmente porque Jaque acha aquilo ali um desrespeito. Ela precisava de um jogador reserva para garantir que ela ia chegar no Garra, que é o troféu, que é a vitória do time no campeonato, coisa com a qual ela sonha e que ela nunca conseguiu alcançar. E ela vive culpando os jogadores do time, que ela diz que são sequelados, que não são tão habilidosos quanto deveriam ser, e ela sente que ela joga sozinha. E ela é bem fominha nesse sentido, porque ela quer fazer tudo só, ela quer ganhar os jogos sozinha, coisa que é impossível. E que por essa razão acaba sabotando o time, eles não conseguem ir muito longe nos campeonatos.
E já que ainda lida com a pressão dos comentários da imprensa falando que o rendimento dela já não é tão alto quanto já foi, que ela tá ficando velha, que ela deveria pendurar os tênis, que ela tá boa de se aposentar já. E isso tudo faz com que ela se sinta ainda mais sedenta pelo Garra, para mostrar que ela consegue, para mostrar que ela ainda pode estar naquele meio ali, que ela ainda pode jogar, que ela ainda rende algum resultado. E ela precisa lidar com isso, ao passo que o time também precisa encontrar um meio comum ali para aceitar a Zeca, para que assim eles como um time se integrem e tenham alguma chance de vencer o campeonato. Coisa que não vai ser tão fácil assim, porque o maior desafio não é vencer os jogos, é lidar com o ego dentro do próprio time. O trabalho desse filme já não começa muito fácil, porque suceder Homem-Aranha através do Aranhaverso e Guerreiras do K-Pop, que são os últimos 2 lançamentos da Sony Animation Studios e que foram aclamados por público e crítica, é uma responsabilidade enorme. E é um trabalho hercúleo fazer isso sem deixar a peteca cair, ou melhor, a bola. E aqui a gente percebe que o filme chega de maneira honesta, despretensiosa, ele tem um objetivo ali, ele tem uma história para contar e ele consegue se firmar nos personagens dele para fazer isso, porque são personagens carismáticos que têm ali os próprios conflitos, que têm ali suas prioridades, por menores que sejam os coadjuvantes, todos eles são bem explorados ali, ninguém está desconexo dentro da história, a narrativa é muito bem definida, a gente tem um objetivo, a gente tem os personagens e a gente tem a maneira que eles precisam encontrar para chegar lá. E aqui a gente vai trabalhando as dinâmicas dentro da narrativa dessa forma, onde cada um tem prioridades, onde cada um tem questões, onde cada um tem sonhos e ainda assim eles não conseguem encontrar um meio comum. Então, os conflitos são a força motriz desse filme aqui. Principalmente no que diz respeito à dinâmica entre Zeca e Jaque, que são os papéis centrais desse filme aqui. Ele com o sonho de se tornar um atleta profissional de barrel e ter a oportunidade de mostrar que ele pode mudar o jogo, porque é um sonho que ele alimenta desde criança, que surgiu entre ele e a mãe dele, que já não está mais na vida dele. Então ele tem as questões dele ali por trás, tem o background dele, assim como o Jaque também tem o dela, que é toda essa questão do etarismo, a questão de que as pessoas acham que ela está ficando velha, e a questão de como ela precisa lidar com o egoísmo dela dentro do time, onde ela precisa dar a oportunidade dos outros jogadores mostrarem a que vieram e que assim todos eles vão conseguir alcançar o objetivo deles ali. Então nós temos dentro do filme todos os obstáculos individuais dos personagens sendo apresentados de maneira muito competente e se tramando, se enredando para formar o obstáculo principal do time, para que assim a narrativa progrida. E eu devo dizer que o filme faz isso de uma maneira muito interessante, porque ela não cansa, você engaja nele com muita facilidade, principalmente pela honestidade do sentimento que ele quer trazer ali. A gente vê que ele tem uma mensagem por trás ali que é emotiva, que é embasada, que a gente consegue se identificar também com muita facilidade e que por essa razão a gente consegue acompanhar a narrativa de uma maneira muito fluida. Claro, a gente tem aqui e ali algumas coisas que poderiam ser melhoradas, como é o caso das partidas de barrel, que são sequências bastante dinâmicas, a direção sabe muito bem como decupar as cenas, mas que ainda assim, quando o filme se dedica a mostrá-las, elas soam como degraus, como se o personagem estivesse subindo fases de um videogame ali, passando de nível para chegar à final. E eu gostaria que eles tivessem desenvolvido mais isso, dado mais espaçamento entre as partidas, para que assim a gente sentisse mais o peso daquele campeonato ali e desse para desenvolver mais as dinâmicas entre as partidas, já que o barrel é um ponto central da trama do filme. E eu gostaria que o filme tivesse aproveitado mais, desfrutado mais o caminho e não ido com tanta sede ao pote como ele vai nesse sentido aqui. Porém, isso se torna um erro compreensível quando a gente para pensar que talvez eles tenham optado por fazer isso para evitar que o filme tivesse uma barriga ali no meio, para evitar que o ritmo caísse e que, consequentemente, o público se cansasse da história. E também porque quando o filme acerta, ele acerta muito. A animação dele é maravilhosa, o que já garante muitos pontos comigo, porque eu sou um fã desse estilo de animação, isso me prende muito, eu fico ali vidrado na tela, justamente por causa dos visuais do filme, que são vibrantes, as cores são muito chamativas, o que serve para chamar tanto a atenção das crianças quanto dos adultos.
porque é impossível você tirar os olhos da tela durante o filme justamente por essa razão. Outro ponto forte do filme é a maneira como ele trabalha os temas dentro da narrativa dele, porque aqui, curiosamente, o desenvolvimento pessoal principal não está a cargo de Zeca, que é o protagonista, e sim a cargo de Jaque, que é a coadjuvante central do filme ali, onde a gente vê todas as questões que abarcam a personagem, como o etarismo, a pressão, o sonho que ela nutre ali e que exerce sobre ela um peso ainda maior e como ela precisa encontrar maneiras de lidar com tudo isso e ainda assim se tornar um atleta funcional dentro do time, acaba sendo o grande mote desse filme aqui. Porque a gente tem, claro, o sonho de Zeca sendo trazido, todo esse conceito de sonhar grande, de ir além daquilo que as pessoas esperam de você, mas quando a gente bota o pé no chão mesmo para pensar nas questões emocionais do filme, todas elas estão quase que diretamente ligadas a Jaque. Então ela se torna tão protagonista quanto o Zeca no filme pela razão de que ela é a personagem mais bem trabalhada dentro da narrativa. Então, o Cabra Bom de Bola chega com um objetivo muito claro e que ele alcança com folga, porque é assim uma história sobre sonhos, sobre lidar com suas inseguranças, sobre trabalhar em equipe e sobre entender que é possível encontrar valor fora dos padrões estabelecidos e não apenas em ganhar. E o filme consegue equilibrar essas questões com momentos cômicos que conferem à produção um tom de graça ainda maior. Já no que diz respeito à dublagem, teve algo que me pegou um pouco. Porque eles resolveram, por alguma razão que eu não consegui entender porque não faz sentido nenhum, trazer o personagem principal com sotaque nordestino na versão brasileira. E para isso, eles contrataram um dublador que sim, é nascido no Rio Grande do Norte, mas que não foi criado na região nordeste do Brasil. Ele morou em vários estados, conheceu vários sotaques e de alguma forma essa identidade nordestina dele na fala se perdeu. Então quando ele chega para fazer o trabalho de dublagem dele, o sotaque soa extremamente forçado. Não é algo natural. A gente que assiste o filme sendo nordestino vê que aquilo ali está sendo forçado, que ele está tentando emular alguma coisa e que ele não está conseguindo fazer isso com naturalidade. E acaba incomodando. Então sim, eu vou voltar a assistir esse filme em algum ponto da minha vida novamente, mas eu vou fazer isso na versão original, porque eu não consegui lidar com a dublagem que eles deram para esse personagem aqui. Principalmente porque é o protagonista, então ele tem muitas falas, e toda vez que eu via aquele sotaque sendo forçado durante o filme, eu começava a me contorcer na cadeira aqui, me dando uma agonia, porque a gente não fala daquele jeito. E a impressão que fica é de que todas as frases foram gravadas com a mesma entonação. Eu te amo, maninha. Eu vou me tornar um jogador profissional de berrobol. Pra que fazer isso? A gente não fala desse jeito. Se o objetivo era gerar identificação e trazer uma sensação de pertencimento, o tiro saiu pela culatra. Mas tudo bem, não vou deixar que isso prejudique minha experiência com o filme. A qualidade ainda tá lá e é só assistir no idioma original. Isso não vai desalinhar os meus chakras. Enfim, se você está procurando um entretenimento para esse final de férias ou para esse feriado de carnaval que está rolando, vai conferir um Cabra Bom de Bola. É um programa para toda a família, você vai se divertir, vai se engajar e vai sair do cinema com um sorriso no rosto. Então é isso, galera. Essa foi a minha opinião sobre um Cabra Bom de Bola. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah. Comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte, chama a gente traz aqui os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card pra você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau! Y'all ready for this?